mal acostumado de domingo. Louve. Porque dele, por meio dele, são todas as coisas. Então, para terminar, mais uma vez declare: nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Para terminar, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo para você, Jesus. Então você pode aplaudir bem forte para Jesus nesta noite. Vamos aplaudir bem forte para o Senhor. Diga glória, glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Que a paz seja com todos, amém. Você entende a importância daquilo que você acabou de louvar? Amém. Levante a tua mão para o céu e diga assim: não é sobre mim. Mas pode ser melhor, vamos lá, diga: não é sobre mim, não se trata de mim, tudo tem a ver com o Senhor. Glória a Deus, amado. E se não se trata de nós, se trata do Senhor, é importante a gente estar na igreja. Por quê? Porque quando a gente está aqui, a gente aprende a fazer para o Senhor. A gente aprende a se posicionar como o Senhor quer. A gente aprende a viver uma vida segundo aquilo que Deus tem para nós. O grande problema da nossa geração, dos crentes da nossa geração, é que eles querem servir a Deus, eles querem adorar a Deus, eles querem fazer as coisas para Deus, mas do jeito próprio. Quando na verdade não se trata de nós, daquilo que queremos, daquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas se trata do Senhor. Você pode repetir isso mais uma vez? Diga: não se trata de mim, se trata do Senhor. Então que nesta noite, amado, ao estar aqui adorando a Deus através das canções, que você venha render a Deus a maior de todas as adorações. Amém? A maior e a melhor forma de nós adorarmos a Deus, sabe quando é? Sabe qual é a melhor e a maior maneira de você adorar a Deus? Não é quando você canta mais alto, não é quando você levanta mais alto a sua mão, não é quando você dá glória a Deus e aleluia. Mas a melhor e a maior forma de adoração ao Senhor é quando nós aprendemos a viver a nossa vida segundo aquilo que Ele quer. Amém, amado? Quando você vive a sua vida de acordo com a vontade do Senhor, quando você vive a sua vida de acordo com a palavra de Deus, a tua vida em si passa a ser um sacrifício vivo, santo e agradável aos olhos do Senhor. Glória a Deus, amados. Deus não quer sacrifícios mortos, Deus Ele quer sacrifício vivo. Diga: Deus não quer sacrifício morto, Deus quer sacrifício vivo. E o que significa o sacrifício vivo? É eu estar todos os dias, a cada dia, abrindo mão de mim, renunciando de mim, para fazer a vontade do Senhor. O sacrifício vivo é nós estarmos continuamente, por causa dEle, por Ele e para Ele, estarmos nos moldando segundo a sua vontade. E nessa noite nós estamos aqui, mais uma noite de exposição bíblica, e nesse mês de novembro, a gente está falando muito acerca de nós nos libertarmos de nós mesmos. Liberta-me de mim é o tema deste mês de novembro, e nós vamos estar dando sequência àquela palavra que a gente começou na semana passada. Mas antes eu queria que você cumprimentasse essa pessoa que está do teu lado aí, dê a paz do Senhor Jesus aí para esse irmão da direita, para esse irmão da esquerda, cumprimenta aí. Isso, mas sai do mas tem que dar um sorriso também, não é para você cumprimentar, isso, dá aquele sorriso bonito, glória a Deus, mostra o dentinho aí, glória a Deus, cumprimenta, dá a paz do Senhor para esse irmão aí, amém, glória a Deus, cumprimenta aí os nossos irmãos, porque é nessa união aí que Deus Ele vai ordenando e liberando a bênção dele sobre as nossas vidas. Hoje a gente não tem pressa porque amanhã é feriado. Você pode dar glória a Deus aí? Levanta assim comigo, diga assim comigo: hoje eu não tenho pressa porque amanhã é feriado.
E amanhã, 4 horas da tarde, é o dia da proibição. Aliás, amanhã, 4 horas da tarde, é o culto da proibição. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Porque o jejum da proibição começa a que horas, igreja? Meia-noite. Ó, eu vou dar uma colher de chá para vocês, tá? A intenção era não comer nada. Mas a gente sabe que tem os irmãos, né, que não pode. Então você vai estar liberado o pão e a água. Você pode dar glória a Deus aí? Então, ó, pão e água até o culto da proibição. Aí a gente vai entregar o nosso jejum, dia da proibição, aqui no nosso culto, tá certo? Pega a palavra de Deus, por favor. E você vai abrir comigo num texto muito conhecido da palavra de Deus, no Salmo 1. Amém? Pega a palavra do Senhor aí. Deixa eu pedir uma coisa para você. Você já cumprimentou essa pessoa, você já sorriu, você já falou com seu irmão, você já bebeu água, você já foi no banheiro, você já cumprimentou as pessoas. Então quero pedir essa gentileza para você. A partir desse momento agora você não vai mais andar pela igreja, não vai mais conversar. Porque se é para Ele, se é por Ele, se você está aqui por Ele, para Ele, se é tudo sobre Ele, não sobre nós, então nós não podemos perder nada. Cada palavra, cada frase que for dita, você tem que assimilar, tomar posse. Você não pode perder nenhum detalhe, porque cada detalhe que você absorve é uma maneira de você estar adorando de maneira mais eficaz ainda o Senhor. Então, eu não posso me distrair em momento ou de maneira nenhuma. Amém? Salmo 1, nós vamos ler o versículo 1 também, a partir do versículo 1, na verdade vamos ler todo esse salmo. Salmo 1, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Pode abaixar um pouco a música. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém, amados? Como nós falamos, o tema desse nosso mês de novembro é Liberta-me de mim. E dentro deste texto, baseado neste texto, nós vamos estar aprendendo, né? A primeira coisa da qual nós precisamos nos libertar, as primeiras amarras das quais precisamos arrebentar das nossas vidas, para que de fato venhamos fluir na presença de Deus. Muitas coisas não fluem na nossa família, na nossa vida pessoal, profissional, casamento. Muitas coisas não acontecem, por quê? Porque nós precisamos nos libertar de determinadas coisas, de determinadas bagagens que temos carregado ao longo da vida. Então, para que eu venha romper em Deus, eu preciso me libertar, eu preciso deixar estas bagagens. Pastor, e que bagagens são essas? É isso que a gente vai estar entendendo hoje. Eu vou ler mais uma vez o Salmo 1, só vou ler o versículo 1 e o versículo 2 agora, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Repitam todos comigo, diga: antes, bem alto, bem forte, diga: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Você crê que esta palavra vai ministrar, vai falar com você nessa noite? Amém? Verdade? Nós estenda a mão aqui, estenda a mão para cá, vamos orar. Abençoa a minha vida, comece a orar, ora pela minha vida, peça ao Senhor para que Ele venha falar conosco nessa noite. Isso, mas não espere não, já estenda a mão, já comece a falar com Deus, já comece a orar, já comece a dizer: Senhor, eu não estou aqui à toa. Ó Pai querido, eu não estou aqui nessa quinta-feira somente para passar o tempo, mas eu estou aqui para ouvir a Tua palavra, para aprender a Te adorar com a minha própria vida, para fazer da minha vida, para aprender a fazer da minha vida um sacrifício vivo ao Senhor.
Senhor. Por isso, em nome de Jesus, vem nos ensinando, vem nos ministrando agora, através da Tua palavra. Vem abrindo, Senhor, o nosso entendimento para coisas que não entendemos. Vem, Senhor, nos fazendo conhecer coisas que nós não conhecemos, para que a nossa adoração seja mais eficaz, para que a nossa vida nessa terra venha Te glorificar. Então, em nome de Jesus, jogue por terra agora todo impedimento, barreira, obstáculo, tudo que tentar se opor à Tua palavra, e que o Senhor venha falar com cada vida e cada coração nesta noite. É o que nós oramos, Te pedimos e com fé lhe agradecemos em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Jesus, dá graças a Deus aí, vamos aplaudir bem forte ao Senhor. É para Ele, tá? É por Ele. Então faça o teu melhor, aplauda mais forte ao Senhor. Pai, receba as nossas palmas, as nossas adorações nesta noite em nome de Jesus, amém? Senta por favor no teu lugar, como nós acabamos de pedir. A partir de agora procure não se distrair, é Bíblia ou o celular com a Bíblia e olhando para cá, para você entender. Nós terminamos a ministração da semana passada dizendo o seguinte, que pela fé, diga comigo, pela fé. Pastor, mas pela fé de quê? Pela fé de que somos filhos de Deus, pela fé de que em Deus somos novas criaturas, pela fé de que nós nascemos de novo em Deus. Ou seja, por essa fé, nós temos que jogar fora das nossas vidas todas as coisas que fortalecem o inimigo. Nós temos que jogar pela fé de que somos filhos de Deus, pela fé de que nascemos nele. Nós temos que jogar, arrancar da nossa vida todas as coisas que alimentam o parasita que existe em nós, que se fortalece das nossas fraquezas. Satanás, ele é como um parasita que se fortalece das minhas fraquezas. Ele se fortalece das minhas brechas. Nós dissemos isso. A vitória que vence o mundo é nós renunciarmos pela fé das nossas vidas todos os frutos carnais, todos os frutos da carne que as nossas legalidades geram. Então, quando eu dou legalidade, quando eu dou brecha para o inimigo ele entra na minha vida. E uma vez que Satanás, uma vez que o inimigo ele começa a agir na minha vida, o agir do inimigo na minha vida faz com que eu comece a produzir frutos carnais, faz com que eu venha pecar contra Deus. E todos esses frutos carnais, eles nos sabotam. Enquanto os frutos do Espírito nos fortalecem, enquanto os frutos do Espírito nos fortalecem, nos capacitam, nos habilitam nas características de Cristo a vivermos uma vida plena, os frutos da carne têm o poder de nos sabotar. E nós inclusive até falamos lá em Gálatas 5:19, falamos acerca dos frutos da carne, né? E os frutos, as obras da carne é prostituição, impureza, lascívia, idolatria, nós citamos eles. Pastor, e o que são frutos da carne? Frutos da carne são o meio pelo qual legalizamos o agir ilegal de Satanás na nossa vida. O que são os frutos da carne? É o meio com que Satanás usa para se tornar legal, ainda que a sua atuação na minha vida seja ilegal. É por onde o inimigo tem legalidade. Então, quando eu pratico os frutos da carne, quando eu pratico a prostituição, a impureza, quando eu pratico a lascívia, a idolatria, as inimizades, as porfias, quando eu pratico esses frutos carnais, o que eu estou fazendo através deles? Eu estou tornando legal o agir de Satanás na minha vida. Os meus pecados legalizam o agir ilegal das trevas em mim. Você pode repetir isso comigo? Diga, os meus pecados, mas vamos participar com autoridade. Vamos lá, diga, os meus pecados legalizam o agir ilegal das trevas em mim. Então eu tenho que fechar a porta para o pecado. Eu não posso produzir frutos da carne. Hoje nós não vamos falar acerca de frutos carnais, os frutos da carne. Certamente, lá pelo mês de fevereiro, pelo mês de março, nós vamos estar falando acerca desse tema. Mas a partir de hoje, e principalmente também nas próximas 2 semanas, 2 quintas-feiras, nós vamos falar de coisas em nós, das quais nós precisamos nos libertar, a fim de não produzirmos esses frutos
por onde o inimigo prevalece. O inimigo, ele está ilegal, ele é ilegal. Mas a partir dos frutos da carne que eu gero, eu pego a ilegalidade de Satanás e transformo a condição dele como uma condição legal. Eu dou legalidade para que o ilegal tenha poder sobre a minha vida. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso me libertar de coisas em mim que fazem com que eu peque, com que eu produza frutos da carne e consequentemente Satanás não haja. É claro que existem muitas coisas, muitas outras coisas que geram isso. Mas como o nosso tempo é curto, nós separamos 3 razões que nos fazem ser carnais e consequentemente cooperadores das trevas, como a gente falou na semana passada. Nós separamos 3 coisas em nós, das quais precisamos nos libertar para quê? Para a gente não ser mais carnal, para a gente não dar mais ocasião à carne, para a gente não produzir frutos carnais por onde o inimigo entra e nos sabota. Amém? 3 coisas nós separamos. Hoje a gente vai ver a primeira. Pastor, qual é a primeira coisa da qual eu preciso me libertar para que Satanás não tenha poder sobre a minha vida? A primeira coisa que nós precisamos nos libertar é das más influências. Repita comigo assim: eu preciso, mas eu quero que você diga isso bem alto. Diga: eu preciso me libertar das más influências. Vamos partir do princípio: o que é uma má influência? E quando eu falo de más influências, eu não estou falando de pessoas más necessariamente. Quando eu falo de más influências, eu não estou falando de pessoas mal intencionadas, não. Às vezes uma pessoa ela se torna uma má influência na minha vida sem saber. Às vezes uma pessoa ela se torna uma má influência para mim, mas ela mesma não tem intenção, ela mesma não tem noção disso. Às vezes as pessoas com boas intenções, às vezes as pessoas querendo nos ajudar, elas nos dão conselhos que fazem com que essas pessoas, sem que elas percebam, se tornem massa de manobra do inimigo, tornando-se uma má influência para nós. Então a má influência não é só aquela pessoa que quer o meu mal. A má influência, ela não vem apenas de uma pessoa que quer me destruir, não. Muitas das vezes uma pessoa que nos ama, uma pessoa que tem um carinho por nós, mas que por não conhecer o Deus que eu conheço, por não ter a fé que eu tenho, por não conhecer o propósito de Deus que eu conheço, mesmo me amando, essa pessoa pode me dar conselhos que se tornem más em relação à vontade de Deus. Amém, amados? Quem está entendendo, pastor, aqui, diga a glória a Deus. Então vamos lá, o que é uma má influência, pastor? A má influência são todas as coisas, são todas as pessoas ou todas as situações que agem na tentativa de nos afastar do propósito. Então eu tenho um propósito. Toda palavra contrária a este propósito, ou todo conselho que vem para tentar me afastar daquele propósito, ele pode ser uma má influência. Porque má influência são todas as coisas, todas as pessoas que agem na intenção de nos dissuadir de uma ideia. Então, se tratando especificamente de pessoas, se tratando de gente, má influência são pessoas que por não terem o conhecimento de Deus, que eu tenho, que por não conhecerem a vontade de Deus, como eu e você conhecem, por se basearem apenas naquilo que eles conhecem, essas pessoas elas acabam querendo o teu bem, mas te aconselhando mal. Você está entendendo, pastor? Às vezes a pessoa querendo o teu bem, ela vai te dar um conselho, que por ela não ter o conhecimento de Deus que você tem, ela vai te dar um conselho querendo o teu bem,
que pode te levar ao mal. E quem é que está por detrás disso? Quem é que está por detrás dos conselhos, distorcidos? Quem é que está por detrás dessas pessoas que, mesmo cheias de boas intenções, muitas das vezes acabam nos dando maus conselhos, segundo a palavra de Deus, e se tornando má influências? Quem é que está por detrás disso? Satanás. Eu vou te dar um exemplo dentro da Bíblia, simples, mas eu tenho certeza que você vai entender assim muito rápido. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13 em diante, que quando Jesus ele questiona os discípulos acerca da polêmica que estava havendo, da polêmica que estava acontecendo por causa da sua identidade, porque uns diziam que ele era Elias, outros diziam que ele era João Batista, outros diziam que ele era um dos profetas. Então uma polêmica estava levantada ali. Então justamente no meio dessa questão, enquanto as pessoas diziam um monte de coisa, a Bíblia diz que o Simão, quando ele ouve a pergunta, vem cá, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Uns dizem que eu sou João Batista, outros dizem que eu sou Jeremias, mas e vocês? Diz a palavra que o Simão imediatamente vai dizer, sem nenhuma dúvida, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Senhor, amém? Vamos ver isso aqui comigo? Deixa salmo marcado aí, mas vá comigo, Mateus capítulo 16, Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, vamos ver aqui a partir do versículo de número 15, Evangelho de Mateus, vamos ler a partir do 14, vai? Mateus capítulo 16, versículo 14, diz assim, e eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, e vocês que andam comigo, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, diga bem alto, igreja, tu és, diga bem alto, diga, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você pode dar uma glória a Deus aí? Amados, olha que bênção, olha que bênção. Jesus está ali com os discípulos a todo instante, a todo tempo, pregando a palavra, curando pessoas, mas ele não falou nada. Mas ele está ali pregando, ensinando caminho, as pessoas estão vendo que Jesus é diferente. E de repente na primeira polêmica, Jesus ele faz esse questionamento, e o Pedro, ele vai se levantar com autoridade e sem nenhuma dúvida, ele vai dizer, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, tu és aquele que veio para trazer salvação para a humanidade. Que bênção! Olha que influência positiva o Simão ele estaria dando para os demais apóstolos. Olha que exemplo de fé o Simão estava dando, a ponto inclusive do seu nome ser trocado, porque vai ser justamente aqui nesse momento que Jesus vai mudar o seu nome de Simão, filho de Jonas. Ele vai passar a se chamar o que, igreja? Pedro. Tu és pedra. Você pode dar glória a Deus aí, amados? Então agora, através daquele posicionamento, daquela palavra, diz a Bíblia que Simão, ele vai ter medo, ele vai ganhar uma estrelinha ali. Só que o grande problema é que no momento seguinte, olha só, no momento seguinte, quando esse mesmo Cristo, quando esse mesmo Filho do Deus vivo, quando ele começou a revelar para os discípulos o seu propósito, quando ele começou a dizer a razão pela qual ele viria para esse mundo, quando ele começou a revelar o que estava por acontecer, gente, diz a palavra que esse mesmo Simão, agora Pedro, esse mesmo cara, na melhor das intenções, ele não vai falar isso por maldade, ele não vai falar isso porque ele queria, não, pelo contrário, na melhor das intenções, o que ele vai fazer, amados? Se sentindo inclusive no direito de opinar, de falar, ele vai chamar Jesus de canto, e ele vai começar a aconselhar Jesus. Ele falou, não, Senhor, não fica falando essas coisas não, que o Senhor vai morrer, o Senhor vai ser crucificado. Não, Senhor, não, em nome de... Olha, que isso não vai acontecer, não. Apesar de ser na melhor das boas intenções, aquele conselho que o Pedro estava dando, estava completamente fora do propósito. Como é que ele vai dizer para Jesus que isso não iria acontecer, sendo que ele veio para cumprir isso? Eu vim para morrer. Eu vim para derramar o meu sangue.
eu vim para salvar a humanidade. Como é que Pedro agora, ele vai dizendo aquilo? E diz a Bíblia que quando Pedro começa a falar essas coisas, Jesus ele olha para Pedro e diz o quê? Para trás de mim quem? O Pedro? Para trás de mim, Pedro, sim ou não? Para trás de mim, Simão, sim ou não? Para trás de mim quem? Satanás. Vamos ver isso aqui? Versículo de número 22. Veja, estamos em Mateus capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Olha o que ele está falando. É o propósito dele. Eu vim para isso. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, não, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso, não, o Senhor não vai morrer, o Senhor não vai morrer na cruz, derramar o seu sangue. Versículo 23, ele porém voltando-se disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Diga glória a Deus aí. Então você vê que Jesus, olha aqui para mim, por ele compreender as coisas de Deus, por ele compreender a vontade de Deus para ele, quando Jesus ouviu o que o Pedro estava dizendo, quando Jesus ouviu aquele conselho bem intencionado, porém mau, ele não lutou contra o Pedro. Ele ouviu aquela palavra dita pelo Pedro, mas não foi contra o Pedro que ele se levantou, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Glória a Deus, amados. Mas ele lutou contra quem? Ele lutou contra aquele que por detrás da boa intenção do Pedro estava intentando contra o propósito de Deus. Ele não se levantou contra o Pedro, mas ele se levantou contra aquele que por detrás dos panos estava trabalhando para quê? Para que o propósito do Pai não se cumprisse. Queridos, e diante dessa observação, duas coisas precisam estar muito claras para nós. Primeira coisa importante, a gente precisa estar certos. Nós precisamos estar convictos de que a nossa vida não é aleatória. A pastora Bárbara, sempre que tem oportunidade de pregar, ela fala isso: você não nasceu do acaso, você não é uma pessoa aleatória, não, mas você tem um propósito. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, amados? Então a primeira coisa importante que a gente precisa entender, para que as más influências não venham sobre as nossas vidas, nos afastar de Deus e do propósito, primeira coisa importante é que nós precisamos estar convictos de quem nós somos e do propósito de Deus na nossa vida. Jesus, ele só conseguiu identificar o mal, e ele só não se deixou influenciar por aquele conselho. Por quê? Porque ele conhecia a vontade do Pai. Porque aquilo que o Pedro estava falando tinha coerência. Aquilo que o Pedro estava falando tinha sentimento. Poderia enganá-lo se ele não conhecesse o propósito. Poderia levá-lo se ele não soubesse quem ele era no Pai. Ele sabia o que o Pai queria dele. Amém, amados? Então a primeira coisa importante que a gente precisa ter consciência: quem eu sou em Deus. Eu estou vindo na igreja, eu ouço a palavra, eu conheço o evangelho, eu estou caminhando, mas para quê? Por que eu tenho que vir para a igreja? Por que eu estou buscando a Deus? Por que o Senhor, no meio de centenas e milhares e milhões de pessoas, por que Deus me escolheu? Deus me escolheu para uma grande obra. Deus me escolheu para que o nome dele seja glorificado. Então não há influência, não há palavra, não há conselho que venha me afastar desse propósito. Diga glória a Deus. Jesus só conseguiu identificar o mal porque, primeiro, ele sabia quem ele era, e ele conhecia a vontade do Pai para a vida dele. Diga assim comigo: eu preciso
Bem alto, diga: eu preciso conhecer a vontade do Pai para a minha vida. E a segunda coisa que precisa ficar clara: seja com boas intenções ou não, Satanás vai fazer de tudo. E ele vai usar qualquer um para nos influenciar, para nos convencer a nos afastar do propósito. Olhe para mim. Satanás vai usar, ele vai fazer de tudo para que você vire as costas para Deus. Satanás, ele vai fazer de tudo para que o propósito que você sabe que Deus tem na tua vida, para que você não cumpra esse propósito. E sabe quem que ele vai usar para isso? Pessoas, conselhos, influências. Amém, amados? Principalmente dos mais chegados. Amém? Quando Jesus, ele diz em Mateus 10, que os inimigos do homem seriam os da própria casa. Quando Jesus, ele diz que os inimigos do homem seriam os seus próprios familiares, Jesus, ele estava nos alertando para aquilo que Satanás é capaz de fazer na vida daqueles que não conhecem a palavra. Jesus, ele estava nos ensinando acerca daquilo que Satanás ele faz, de como Satanás manipula as pessoas que não conhecem o propósito de Deus para cumprirem os seus propósitos. E qual é o propósito de Satanás? É jogar uns contra os outros. Qual é o propósito de Satanás? É te enfraquecer, é irritar aquela pessoa que está no caminho, é fazer aquela pessoa acreditar que não vale a pena, é fazer aquela pessoa acreditar que ela está perdendo tempo. Amados, e é aqui diante dessa constatação que vem a seguinte pergunta. A pergunta de Deus para nós esta noite é: o que é que tem influenciado você? O que é que você tem visto com os teus olhos, que parece inofensivo, que parece, não tem nada a ver, mas que tem inflamado o seu coração contra a palavra de Deus? Quais são as coisas? Quais são as pessoas? Os conselhos que você tem permitido influenciar a tua mente e o teu coração? Amém? A que tipo de influências você tem exposto a tua mente e o teu coração? Essas são perguntas fundamentais dentro desse contexto aqui. Dentro daquilo que a gente está estudando, liberta-me de mim, essas perguntas são fundamentais. Porque como nós temos visto, queridos, nos libertar de nós mesmos passa pela necessidade de uma renovação de entendimento. Eu só vou conseguir me libertar de mim, primeiro, se o meu entendimento for renovado em Deus. Me libertar de mim mesmo exige de mim uma mudança de mentalidade. Eu nunca vou conseguir me libertar das minhas amarras se a minha mente não mudar, se as minhas mentalidades não mudarem. Mas como é que a minha mentalidade vai mudar se as minhas influências não mudam? Como é que eu vou pensar diferente? Como é que eu vou acreditar diferente se eu tenho ouvido as mesmas pessoas que me afastam de Deus? Como é que o meu coração vai se abrir? Como é que eu vou entender o propósito se tudo que me influencia vai de encontro, vai contra aquilo que o Senhor quer? Como é que eu vou, por exemplo, como é que eu vou crer que Deus criou o céu, a terra e o mar, se a minha referência é o Big Bang? Deus criou o céu e a terra e o mar, mas qual é a minha referência? É a grande explosão que houve, bababá, bababá. Como é que eu vou acreditar que Deus criou o homem, se a minha influência é a ciência e não a palavra de Deus? Como é que eu vou acreditar? Como é que eu vou me firmar em Deus, se ao invés de eu ouvir as Escrituras, eu ouço filosofias? Como é que eu vou crer que um casamento,
Quem é que crê que casamento é uma bênção? Levanta a mão. Quem crê que casamento é uma bênção? Pois é. Mas como é que eu vou crer que casar é uma bênção se eu só ouço o testemunho de pessoas que estão divorciadas? Se eu só empresto os meus ouvidos para pessoas que deram errado na vida? Como é que casamento é uma bênção? Casamento é uma bênção. Depende das influências que você tem. Depende do que você ouve falar de casamento. Como é que eu vou acreditar que o meu casamento pode ser feliz se as pessoas com quem eu ando e que me influenciam são pessoas que naquela área são derrotadas? Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você importante. O ser humano é um ser sociável. Repita isso comigo, diga: o ser humano é um ser sociável. E por mais que muitas pessoas não concordem, a grande verdade é que interações sociais e relacionamentos são fundamentais, tanto para o nosso aperfeiçoamento quanto para o nosso crescimento. Se eu quero evoluir como pessoa, se eu quero crescer, se eu quero avançar, eu preciso de relacionamento. Não é que ninguém pode, mas ninguém deveria viver sozinho. Não é que ninguém pode, você pode viver, mas vamos mandar real. Ninguém deveria viver sozinho. Diga assim comigo: viver sozinho, se isolar, não é a solução. Pastor, e por que não é? Porque a gente precisa de pessoas. Gente precisa de gente. Glória a Deus, queridos. Assim como não existe ninguém no mundo tão rico que nunca precise de alguém, e assim como não existe ninguém tão pobre que nunca possa ajudar, queridos, não existe ninguém no mundo tão inteligente e sábio que não tenha o que aprender, e não existe ninguém tão indouto, tão simples, que não tenha o que ensinar. Ou seja, resumindo, todos nós precisaremos ou precisamos de coisas ao longo da vida. Eu sempre, por mais abastado que eu seja, eu sempre vou precisar de alguém. Por mais inteligente que eu seja, eu sempre vou ter que aprender alguma coisa com alguém. Por mais simplório que eu seja, eu sempre vou poder ensinar alguma coisa a alguém. Todos nós precisamos de melhorias e aperfeiçoamentos, dos quais Deus ele usa pessoas para fazer. Assim como Deus usa sementes para gerar árvores, assim como Deus ele usa a lagarta para gerar borboletas, Deus usa pessoas para gerar pessoas. Deus ele usa pessoas para moldar, para mudar a vida de outras pessoas. Deus usa relacionamentos. Deus ele usa interações. Deus ele usa amizades. Para quê? Para que através dessas influências, da troca de experiência de um com o outro, a gente vá sendo aperfeiçoado. É eu aprendendo com aquilo que você viveu. É você aprendendo com aquilo que eu vivi. É eu ouvindo o teu testemunho de vida que eu vou crescer como pessoa. É você ouvindo o meu testemunho de vida que você vai crescer. E um vai ajudando ao outro. É como a gente já pregou aqui, Provérbios 27, versículo 17, diz o quê? Assim como o ferro afia o ferro, o homem, através do contato, através da interação, através de relacionamentos, ele afia o seu amigo. Glória a Deus, amados. O marido afia a esposa através do relacionamento de casamento. O amigo afia o outro amigo através da amizade, e a gente vai seguindo. Querido, só que a questão é que assim como em Deus pessoas são o ferro que afia o outro ferro, assim como em Deus pessoas são instrumentos de evolução na vida do outro, sem Deus, sem a presença de Deus, pessoas erradas, amizades erradas, influências más, são veneno. Uma pessoa boa pode me levantar, uma palavra boa pode me curar, mas uma palavra mal colocada, um conselho errado,
pode jogar uma pessoa no mundo, pode acabar com um relacionamento, pode acabar com um casamento, pode destruir uma família. Pessoas afiam pessoas, mas pessoas também matam pessoas. Interações, amizades e relacionamentos com coisas ou com pessoas erradas, por melhor intenção que a pessoa possa ter, podem se tornar um meio devastador para Satanás paralisar, desanimar e destruir, seja um relacionamento, seja um casamento, seja uma família, seja lá o que for. Uma palavra errada pode acabar com tudo. Então, primeiro, preste atenção. Se eu não tiver convicção do propósito de Deus na minha vida, você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Quem aqui sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Se você não sabe, você precisa aprender, você precisa correr atrás, você precisa descobrir. Porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Diga glória a Deus. Então, primeira coisa, se eu não tiver convicção de quem eu sou e daquilo que Deus quer para mim. E segundo, se nós não entendermos que todo conselho, toda influência contrários a esse propósito é mal, se eu estou recebendo conselhos que vão contra o meu propósito, isso é um conselho mau. Eu preciso ter esse entendimento. Se as pessoas estão me aconselhando a deixar Deus, se os conselhos que eu estou ouvindo, se as influências que eu estou recebendo, são influências que me instigam, que me impulsionam a deixar de lado o meu chamado, o meu propósito, a vontade do Senhor, independente da parte de quem esse conselho está vindo. Se a gente não tiver discernimento em Deus, a gente vai cair, a gente vai parar. Sendo assim, a primeira coisa em nós, da qual a gente precisa combater, a primeira coisa que a gente precisa se libertar, que a gente precisa tirar, para a gente parar de ser pessoas carnais, para a gente parar de dar legalidade ao diabo, para a gente parar de se auto-sabotar, primeira coisa que a gente tem que se livrar é das más influências. Posso ouvir um glória a Deus aí? Quem é que você está ouvindo? O que é que você está ouvindo? O que é que você tem escutado? A quem é que você tem dado ouvidos? O que é que você tem lido? O que é que tem enchido a tua cabeça, a tua mente e o teu coração? Quais são as influências que você está tendo? Será que essas influências estão te levando a ser fiel a Deus? Ou será que elas estão te afastando sorrateiramente de Deus? São coisas que nós precisamos pensar. Mas aí talvez você diga, mas pastor, como fazer isso? Quando a má influência é o meu irmão. Como é que eu vou fazer isso se a má influência é a minha mãe? É o meu pai? Então quer dizer que eu tenho que cortar a amizade com a minha família? Porque eles não são de Deus, porque eles não conhecem a palavra, e o conselho que eles me dão muitas das vezes é para me afastar de Deus? Eu tenho que me afastar da minha família, pastor? Não. Existe uma premissa, uma ideia defendida pelo mundo, e eu acredito que você já deve ter ouvido muito isso, que diz que o importante é ser feliz. Quem já ouviu essa frase aqui? Não importa como, não importa de que maneira, o importante é ser feliz. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem aqui nessa noite quer ser feliz? Levanta a mão. Verdade mesmo? Quem quer ser feliz? De verdade, gente, vai. Quem quer ser feliz? Levanta a mão, diga glória a Deus. Você quer ser feliz? Então a gente cai no texto que a gente leu, Salmo 1. Porque ele já começa o texto dizendo assim, ó: bem-aventurado. E você sabe o que significa a palavra bem-aventurado? Não é feliz, não. Mais do que feliz. Bem-aventurado
é o varão, é o homem, é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes de ouvir o conselho dos ímpios, antes de ser influenciado pelo mundo, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você pode abrir a tua boca e glorificar, meu amado, porque se você quer viver o propósito, siga os conselhos de Deus. Aleluias! Bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz. Mas vamos lá, mais do que feliz é quem? Mais do que feliz é quem segue a qualquer um? Sim ou não? Mais do que feliz é quem? É aquela pessoa que é influenciada por qualquer coisa, sim ou não? Quem é mais do que feliz? É aquela pessoa que é levada por qualquer conversa, que é influenciada por qualquer papo? Não. Bem-aventurado é aquela pessoa que medita na lei do Senhor de dia e de noite. É aquela pessoa que ouve ao Senhor. É aquela pessoa que segue a palavra. É aquela pessoa que ouve os conselhos de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui, amados? Você vê que esse versículo primeiro, ele fala de 3 coisas. Você percebeu aí? O versículo primeiro do capítulo 1 de Salmo, ele fala 3 coisas. Ele fala em não andar. Ele fala em não se deter, e ele fala em não se assentar. Diga comigo, não andar, mas repita bem alto isso, diga não andar, não se deter e não assentar. Não andar aonde, pastor? Não andar no conselho. No conselho de quem? Os ímpios. Eu não tenho que andar no conselho daqueles que não servem a Deus. Eu não tenho que contar a minha vida para o ímpio que não conhece a Deus, para pedir conselho do ímpio. Eu não tenho que abrir as minhas particularidades, sejam do casamento, da minha vida profissional, da minha família. Eu não tenho que abrir o que acontece no meu particular, na minha vida, para pedir conselho para pessoas que nem mesmo sabem que existe um propósito de Deus para a vida dela. E sabe qual é o problema na vida de muita gente? É que você tem aberto a tua boca e você tem contado a tua vida para pessoas que não podem fazer nada por você. Você tem deixado de pedir o conselho de Deus. Você tem deixado de andar na palavra de Deus para pedir o conselho de pessoas que têm menos capacidade de ser feliz em Deus do que você. Olha o que a palavra está dizendo aqui. Mais do que feliz. Quer ser feliz? Quero, Senhor. Você acabou de dizer aqui que você quer ser feliz. Então, primeira coisa, você não tem que andar. Andar aonde? No conselho dos ímpios. Aí ele diz, nem se deter. Diga, nem se deter. Amém? Se deter significa o quê? Parar. Nem se deter no caminho dos pecadores. Tem muito crente que às vezes está com o pé na igreja e está com o pé no caminho do pecador. Está com o pé no caminho que é Jesus, mas está com o pé no caminho do pecador, no caminho do pecado. Está parado lá. Não se detém no caminho dos pecadores. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista aqui, ele está falando de um processo. Presta atenção nisso. Esse início do Salmo 1, o salmista, na verdade, ele está falando de um processo onde tudo começa onde? Onde é que esse processo começa? Em andar no conselho dos ímpios. O processo de queda, o processo de destruição na vida de muita gente, o processo que tem levado muitas pessoas crentes a viverem uma vida medíocre, de derrota, começa onde? Começa aqui. Primeira coisa, em andar no conselho dos ímpios, ou seja, em ouvir conselho que não deveria ouvir. Em bater papo e em ouvir conselho de pessoas que você não tem que escutar. Aí de tanta pessoa ouvir, de tanta pessoa andar no conselho dos ímpios, o que acontece? Aí acontece a segunda parte do processo. Aqui acontece, a pessoa começa a se deter. Se deter aonde? No caminho do pecador, porque ela está sendo influenciada. Então o processo começa quando eu começo a ouvir.
Ô, minha filha, você está sofrendo tanto. Você está sofrendo tanto nesse casamento, deixa esse cara de lado. Você é bonita, você é nova. Ô, você tem que ser feliz. Deixa esse teu marido que não presta para nada de lado. Se você sair lá fora, tu vai arrumar 3 que vai te dar valor. É esse tipo de conselho que você ouve. Ô, rapaz, você já lutou demais por essa esposa. Essa mulher não te valoriza. Você trabalha, você corre atrás, você faz e acontece, e ela não te dá valor. Tem outras que dariam tudo para ter metade do que ela tem e ela não valoriza. Mete o pé. Aí de tanto você ficar ouvindo essas coisas, sabe o que acontece? De tanto você andar no conselho dos ímpios, você começa a fazer o quê? A se deter no caminho dos pecadores. Você começa a estar ali no meio. Você começa a estar ali no meio de amizades que não tem nada a ver com o teu ciclo. Você começa a se deter, ou seja, você começa a paralisar. Amém, amados? Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. E aí, uma vez que você está paralisado, uma vez que você está imóvel, o que você faz? Você se assenta na roda. Você passa a fazer parte daquele meio. Você passa a fazer parte daquele grupo. E tudo começou aonde? Começou no ouvir. Pastor, mas como fazer isso? Quando a má influência vem de dentro da minha casa. Como é que eu faço? Porque se a má influência está vindo de um amigo, é só eu cortar a amizade e não ter mais amizade com ele. Se a má influência está vindo, né, de uma pessoa, de uma namorada, é só eu terminar o namoro. Namoro não é de Deus, eu termino o namoro. Mas e quando a coisa começa dentro da minha casa? O que eu faço, pastor? Eu tenho que ter inimizade com a minha família? A gente tem que fazer o que está escrito no verso 2. Salmo 1, versículo de número 2 diz assim: antes tem o seu prazer aonde, igreja? Na lei do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus aí? Se eu fosse me deixar seguir pelo conselho de papai e mamãe, pena que eles não estão aqui hoje, mas se eu fosse me basear pelo casamento que eles tiveram, pela vida que eles tiveram, eu nunca iria me casar, porque a vida que eles tiveram foi uma vida terrível. Mas quando eu vi os meus pais brigando, quando eu vi os meus pais discutindo, quando eu vi os meus pais quebrando pau, tendo um inferno, vivendo uma vida de inferno dentro da minha casa. Eu lembro que eu tinha 10, 11 anos, e eu via meu pai chegando bêbado, e eu via meu pai e minha mãe brigando, fazendo um barraco, uma discussão, uma coisa horrível. E eu chorava, e muitas das vezes eu chorando, ouvindo eles brigando dentro de casa, eu me encolhia no canto e eu dizia para mim mesmo, eu dizia isso. Eu lembro disso com 10, 11, 12 anos, eu dizia: eu estou vendo tudo isso aqui dentro da minha casa, mas eu não vou ser assim. Quando eu tiver a minha casa, quando eu tiver a minha família, eu vou ser diferente. Eu não vou seguir, eu não vou tomar isso aqui para a minha vida. Posso ouvir um glória a Deus aí, meu querido? Aleluias! E eu não conhecia Jesus. Mas a partir do momento em que eu passei a conhecer Jesus, meu querido, aí eu comecei a ir pela palavra. Não, meu pai está falando que eu tenho que fazer isso, mas peraí, deixa eu vir aqui na palavra. Não, a palavra de Deus, ela diz que eu tenho que ser fiel, que eu tenho que buscar. Então eu prefiro acreditar e dar ouvidos à voz do Senhor. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor nessa noite, meu irmão. Você tem que dar ouvidos e seguir os conselhos de Deus. Diga glória a Deus. Aquela mãe que por bem, quantas e quantas mães que para proteger a filha diz: filha, homem não presta. Quantas mulheres não já ouviram isso aqui? Amém, amado? Filha, homem não presta. Se eu fosse você eu nunca casava. Se eu fosse você eu tomava cuidado, porque o mundo é assim, o mundo é assado. O mundo é assim, o mundo é assado. O homem realmente, muitos não prestam. Mas uma vez que a minha vida está na palavra de Deus, eu vou caminhar e Deus vai ser comigo. Diga glória a Deus. Eu vou caminhar e a minha história vai ser diferente. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui nessa noite, meu querido? Diga glória a Deus.
Eu não estou falando aqui que você tem que desobedecer pai e mãe. Eu estou dizendo para você, se papai e mamãe não conhecem Jesus, se papai e mamãe te dão conselho, ó, meu filho, ó, eu ouvi isso do meu pai, meu filho, agora você, ó, você já tem 15, 16 anos, vou fazer o seguinte, quem tem suas cabritas, prenda, porque o meu bode está solto. Quem já ouviu esse conselho aqui? Levanta a mão. Quem já ouviu isso aqui? Meu pai falava isso para mim. Quem tem as suas cabritas, que prenda, porque o meu bode está solto. E ele vai sair por aí, ele pode pegar todo mundo. Meu pai falava isso. Eu não conhecia Deus. Amém? Aí você crente ouve isso. Ah, é mesmo, eu sou o bode. Vou pegar todas as cabritinhas. Não. Você vai ouvir a palavra de Deus. Tu vai arrumar uma mulher de Deus para a tua vida. Tu vai se casar na presença do Senhor. Você não vai ouvir o conselho errado. Você vai seguir os conselhos de Deus, para que a tua vida e o teu futuro sejam de bênção. Você pode aplaudir bem forte a Jesus, meu amado. Fica com a palavra de Deus na sua vida. Aleluias. Fica com a palavra de Deus. Levanta a tua mão para o céu e diga: eu vou ficar com a palavra de Deus. Olha o que diz aqui, ó: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual deu seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Quando você fica com a palavra, tudo que você faz vai prosperar, porque Deus vai te abençoar. Mas a pergunta nessa noite é: o que é que você tem ouvido? Quais são as influências que têm tomado o teu coração e a tua mente? A que você tem exposto os teus ouvidos e o teu coração? A lei do Senhor, meditando nela de dia e de noite? Ou ouvindo conselhos maus de pessoas boas, que até querem o teu bem, mas que por não conhecerem a Deus, muitas das vezes estão te dando conselhos fora da palavra de Deus? Como diz a letra da canção, eu escolho ouvir e eu escolho acreditar na voz de Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Amém? Eu escolho ouvir e me deixar influenciar pelo conselho de Deus. Eu escolho ficar com aquilo que a palavra de Deus me ensina. Não vou desrespeitar, não vou peitar, não vou ser insubmisso, mas entre ouvir um conselho fora e receber a palavra, eu prefiro ficar com a palavra de Deus no meu coração. Quem está entendendo aqui o pastor, diga glória a Deus. Me libertar de mim começa por eu me libertar das más influências. E o que é me libertar das más influências? É ouvir a palavra de Deus. Diga assim comigo: me libertar das más influências é escolher obedecer a palavra de Deus. Vamos nos colocar de pé. E assim que você se colocar de pé, vamos aplaudir bem forte a Jesus nessa noite. Mas eu quero que você dê a tua melhor salva de... Mas vamos aplaudir mais forte ao Senhor nesta noite. Abra a tua boca aí, diga glória, glória, glória a Deus. Amém.